Aquilo que é profundamente espiritual é, na realidade, mais diretamente prático. Esta noite vou contar uma história das Escrituras que é profundamente espiritual. É mal compreendido no mundo, mas conheço seu significado interno e mostrarei a você como é totalmente prático. Em todas as revelações que esperam por você, não há nenhuma tão fundamental quanto a formação de Cristo em você. Como é formado? Por quem e onde está a esfera da formação? Para responder a essas perguntas, nos voltaremos para as Escrituras. No capítulo 9 de Romanos, Paulo toma uma velha história cujo tempo cronológico é colocado em 1856 a.C. Ele a relaciona com outra história, que o tempo colocou em 400 a.C., e então dá sua interpretação do que aconteceu no primeiro século depois de Cristo. Aqui encontramos um trecho de 2000 anos. Paulo conta a história dos gêmeos no ventre de Rebeca. Tendo orado por um filho, o Senhor ouviu as orações de Rebeca e as respondeu. Então houve um conflito dentro dela, e quando os dois começaram a se formar houve uma luta e ela perguntou ao Senhor por que ela deveria viver, e o Senhor respondeu, e 2 nações estão em seu ventre, 2 povos nascidos de você serão divididos. Um será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. E quando os gêmeos nasceram, o primeiro estava coberto de pelos e se chamava Esaú. O segundo rapaz, de pele lisa, chamava-se Jacó e mais tarde renomeado como Israel pelo Senhor. Ao contar a história, Paulo fala de predestinação. Não do homem exterior, mas do homem interior. Ouça atentamente suas palavras. Embora eles ainda não tivessem nascido e não tivessem feito nada, nem de mal nem de bom, para que a eleição de Deus continuasse, não por causa das obras, mas por causa de sua vocação, ele fez um que amava e um que odiava, dizendo: Jacob eu amo e Esaú eu odeio. Eles ainda não haviam nascido e não tinham feito nada que fosse bom ou ruim, mas para que a eleição de Deus continuasse, ele ama aquele a quem chama e odeia o outro. Agora Jacó, aquele que é chamado e amado por Deus, torna-se Israel. Então você vê, Israel não pode ser aqueles que são descendentes de Abraão em um estado físico. Israel é o homem interior, a parte feminina de sua natureza. Eu vi esse homem interior e sei que ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Esse homem interior é aquele que é amado e casado com Deus. Seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o nome dele. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Sua imaginação humana é o Israel das Escrituras. Esse é o seu homem interior, a parte feminina da sua natureza, com quem Deus está casado. É a sua imaginação que Deus se apega e deixa tudo até que vocês dois se tornem um. É nesta esfera que Cristo é formado. Ele é o Filho, testemunhando a união de sua imaginação humana e o Criador do universo. Sua imaginação é a emanação de Deus, mas sua esposa, até que o sono da morte tenha passado. Mas como ele saberá que essa união é produtiva? Pela formação de Cristo em você, pois seu Filho é sua esperança de glória. Paulo ligou o capítulo 25 de Gênesis com o capítulo 1 de Malaquias, uma separação de mais de 14 séculos. Então ele começou a mostrar o você predestinado, não o você exterior. Pois não é amado por seu pai, mas pelo seu interior. Quem é a sua imaginação humana? Deus odeia Esaú. O homem exterior cujos sentidos o ancoram em seu mundo financeiro, social e educacional, mas ele ama aquele que está dentro. Que pode, no meio do inferno, visualizar harmonia, saúde e sucesso. O Senhor de toda a terra é onipotente, com esperma ilimitado. Ele te ama tanto. Sua esposa, que se você ousar assumir qualquer coisa que Esaú, o você exterior, negar, ele aceitará sua visão e a dará a você, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor, o Deus de toda a terra ele é chamado. Sua imaginação humana é a emanação de Deus, sua esposa a quem ele se apega até que você se torne uma realidade.
Desejando que sua união seja produtiva, o Senhor lhe faz esta pergunta: se um filho honra seu pai e eu sou pai, onde está minha honra? Quando esse filho estiver completamente formado, haverá uma explosão e ele sairá. Mas então ele não é filho de uma noivinha e do fabuloso Senhor dos Senhores. Não. Seu filho aparece, para mostrar a você que agora você é aquele ser que o homem adora como o Senhor. Agora, o Senhor ressuscitado, apareça aos indivíduos de acordo com sua sensibilidade e necessidades. Posso aparecer como o Espírito de Santidade, o Espírito da Verdade, o Espírito de Poder ou o Servo do Senhor. Você pode não acreditar em minhas palavras neste nível porque vê as fraquezas e limitações do homem exterior que o Senhor odeia, pois você não pode ver o homem interior que agora é um com o corpo do Senhor ressuscitado. Mas você me encontrará em espírito de acordo com suas necessidades, porque fui enviado para ajudar o universo e sou um ser multiforme. Quer esteja proclamando a palavra de Deus ou implantando a semente de Deus, apareço como poder na maior parte do tempo, mas não estou confinado a essa aparência. Uma senhora aqui esta noite ainda pensa em um Cristo histórico, e, por causa de sua necessidade de acreditar que estou dizendo a verdade, ela me viu crucificado em uma cruz. Ela me viu naquela posição para incentivá-la a acreditar em mim, embora ela não consiga entender minhas palavras. Sendo multiforme nessa dimensão de mim mesmo, posso parecer preencher uma necessidade, mas depois de me fundir com o amor, fui enviado de volta ao mundo pelo poder. Quer eu esteja falando a palavra de Deus nesta outra dimensão do meu ser, quer implantando a palavra através da união, na maioria das vezes sou visto revestido de poder. Então, nesse mundo essa história profunda dos gêmeos não se entende porque não faz sentido, mas é tão prática. O mundo exterior pode lhe dizer que você não pode ter o que deseja, que não possui a educação, a experiência ou os meios necessários para atingir seu objetivo. Mas seu marido odeia esse você exterior e, amando sua noiva, sua imaginação humana, ele lhe dá tudo o que você deseja. Ele lhe dará um lar, se esse for o seu desejo. Hoje não quero a responsabilidade de ter casa própria. Gosto de morar como nós em um apartamento de propriedade e cuidado de outra pessoa, e minha esposa concorda. Ela não tem a sensação de que um lar lhe dará segurança. Ela sabe que ou encontra segurança no que estou falando ou não a terá. Eu poderia dar a ela segurança monetária, mas uma revolução em nossa pequena ilha poderia acabar com a fortuna da família. Então onde está a segurança? Você pode pensar que está seguro porque possui propriedades ou tem dinheiro no banco, mas sua única segurança está em seu Criador, que é seu marido. Ele é o Senhor do universo e ama sua emanação, sua imaginação humana, que está revestida de carne exterior, chamada Esaú. Ele odeia Esaú e ama seu Jacó, seu Israel, que um dia governará como Deus. Portanto, defina cuidadosamente o que você deseja e confie em seu amante. Quem é o Senhor do universo? Aceitando seu presente como um fato completo. Caminhe na suposição de que você tem o que deseja e deixe seu marido dar a você. Agora, você descobrirá que Cristo não é formado apenas em você, mas por você, pois estar unido com o Senhor. Você é um com Ele. Se o Senhor forma seu filho em sua noiva unindo-se a você até que você se torne um ser, e Ele esteja formando o Cristo, você não está formando o Cristo também? Ele é formado em você e por você naquele único corpo, a imaginação humana. Em todas as revelações que esperam por você, nenhuma é tão fundamental quanto a revelação de Cristo em você. Sua beleza é indescritível, e você saberá que Ele é seu Filho eterno que agora honra seu Pai. Se você é homem, não tenha vergonha de falar desse ser em você como feminino, pois é mais você do que o que você vê refletido no espelho. Sua consciência é a noiva do Senhor. Ela não pode conceber sem o abraço e a semente do marido. Portanto, Israel deve sua singularidade ao casamento da aliança. Cristo é formado dessa união e um novo estado nasce. Jacó, desejo, torna-se Israel, realização, quando Davi se revela como seu filho. A história contada no capítulo 25 de Gênesis.
O que não faz sentido para o você externo e razoável. É perfeitamente compreendido por sua poderosa imaginação interior. Rebeca lutou consigo mesma, assim como você e eu. E ela foi informada sobre o conflito entre a mente racional externa, chamada de mais velha, e a imaginação humana, chamada de mais jovem. Agora, faça o mais velho servir ao mais novo. Seu poder mais antigo e razoável dirá que não pode ser feito, é impossível, mas quando é feito, ele se ajusta a isso. Esaú lhe dirá que você não pode possuir uma determinada casa porque está além de suas possibilidades. Mas seu poder imaginal entra e assim ocupa a casa, o externo dorme nela e se ajusta muito bem à mudança. Esaú resistirá a tudo que Jacó deseja porque não acredita que seja possível. Ele não sabe que Jacó, a parte feminina de sua natureza, está casado com o Senhor, e o Senhor ama tanto sua esposa que deixou todos os pensamentos de outro e está tornando os dois um. Esta é a coisa mais prática que você jamais ouviria. Teste a si mesmo, aquele que está formando Cristo em você, concebendo uma cena que implique a realização do seu sonho. O que você veria se fosse verdade? O que você ouviria? O que você faria? Agora, comece a olhar, ouvir e fazer tudo em sua imaginação, e quando você for para a cama esta noite, durma como se já tivesse acontecido. Tenha sempre em mente que Deus é um ser multiforme. Ele pode aparecer em muitas formas. Um amigo e pai de 5 filhos veio me ver outro dia. Uma de suas filhinhas tem um coelho de estimação, uma corça, que estava doente. Ela pediu ao pai que me pedisse para orar por isso. Isso eu fiz. Na semana seguinte, o veterinário tratou o coelho e agora ele está em casa e bem. Na manhã seguinte, o pai viu um homem alto parado ao pé de sua cama, cuja cabeça era de um coelho. Então ele falou dizendo: "Obrigado por ajudar meu povo." A visão foi tão real que o pai disse para si mesmo que deve ser o sonho de uma noite de verão, mas estou vendo um coelho em vez de um burro. Agora, quem você acha que usava o formulário? Deus. Ele se envia a todos que envia, e o enviado é um com o remetente. Ele também é multiforme e pode assumir qualquer formato ou forma. Meu amigo pediu ajuda e recebeu, e agora é encorajado a acreditar ainda mais. Como todos os pais, ele poderia usar mais dinheiro para comprar roupas, comida e pagar a educação de seus filhos. Agora ele sabe o que aconteceu e não vai esquecer. Ele viu o enviado, vestido de coelho, mas era na forma de homem, pois Deus é homem e ele foi agradecido por ajudar seu povo. É assim que Deus fala a todos para encorajar a fé, pois pela fé todas as coisas são feitas e a fé é simplesmente lealdade à realidade invisível. Se você imaginar um estado, ele não é visto pelos outros, mas se você assumir que é verdade, seu marido, que é um Deus da verdade, vai dar a você. Ele te amou tanto que se tornou você, e quando você imagina, ele imagina. Então, um dia a fusão será completa e não haverá mais você e Deus, e você se conhecerá como Deus, que realmente se tornou você para que você pudesse se tornar Deus. Esta é a história das Escrituras. Agora, Deus não se torna este corpo de carne. É Esaú. A forma externa peluda. Ele odeia. Ele está apaixonado por Jacob. A imaginação humana, que é a parte feminina subjetiva de sua natureza. Portanto, não tenha vergonha de admitir que existe em você aquilo que é feminino e amado por Deus, pois somente pela fusão com esta parte feminina de sua natureza, Cristo pode ser formado. Comece agora a usar o seu talento, que é a sua imaginação. Use-o conscientemente todos os dias, pois sempre que usar sua imaginação, estará agradando a Deus, e quando você não o usa, Deus fica descontente. Você não precisa se sentar e estourar um vaso sanguíneo martelando os detalhes do seu desejo. Você pode imaginar enquanto caminha pela rua. Uma suposição simples é fácil e pode ser muito divertida.
Uma amiga ligou hoje para me agradecer por ajudá-la a vender sua casa. Era uma casa enorme em Iglan Park, que estava vazia há algum tempo. Ela havia contratado uma senhora para ir até a casa e fazer uma limpeza lá, quando um homem bateu na porta e pediu para comprá-la. 2 semanas depois, a casa foi vendida. O que eu fiz? Imaginei ouvi-la me dizer que a casa foi vendida. Isso é tudo que eu fiz. Não havia mais nada que eu precisasse fazer, pois todas as coisas são possíveis para Deus, e Ele me ama tanto que atende a qualquer pedido que faço a Ele. Tente. Você nunca refutará a lei de Deus, e quanto mais você usa conscientemente sua imaginação, mais você agrada seu marido, pois você está casada com o Deus do universo. Aquele que é onipotente para alcançar qualquer propósito, seja a venda de uma casa ou a saúde de um coelho. Certamente pouco importa para mim se o coelho viveu ou morreu, mas a criança queria que eu rezasse por ela. Eu sei que há muitos coelhos e ela poderia ter outro se este tivesse morrido, mas ela queria este, então não modifiquei seu pedido. Não modifique o pedido de outra pessoa se estiver dentro do seu código de ética, e certamente o pedido dela veio dentro do meu código de ética. Assim, o ressuscitado pode aparecer como o espírito de santidade ou como o espírito de amor. Quando meu pai se fundiu comigo, ele apareceu como o espírito do amor, mas me enviou usando a forma de poder. Esse é o papel que tenho desempenhado na maior parte do tempo. Marta, que agora saiu desta esfera, me via como poder. Isso também foi feito com um propósito, para que Marta conhecesse o poder da verdade. Mas neste nível do meu ser sou apenas um homem normal com as fraquezas humanas de qualquer homem exterior. O dinheiro não lhe dá poder. Acabaram de enterrar um homem que possuía milhões. Ele deixou para trás 500 milhões de dólares e não poderia levar 1 milhão com ele. Ele agora é provavelmente o espírito mais rico do cemitério. Agora, a história de Paulo começa no capítulo 8 do livro de Atos, mas seu nome não aparece até o início do capítulo 9. No dia 8, um eunuco está lendo o capítulo 53 do livro de Isaías, quando Filipe se aproximou dele e disse: Você entende o que está lendo? E ele respondeu: Como posso sem um guia? Então Filipe interpretou o capítulo sobre o servo sofredor e o eunuco. Não entendendo, perguntou: O profeta está escrevendo sobre si mesmo ou sobre outro? Isaías não estava escrevendo sobre um homem carnal, mas contando uma história eterna e imortal. O próprio Deus é o servo sofredor. Ele te ama tanto que não alterará sua imaginação. Se você imaginar alguma coisa horrível, ele cumprirá, e porque você tem que experimentar tudo o que você imagina, ele sofrerá com você. Sempre permitindo que você imagine, seja sabiamente ou imprudentemente, ele cumpre com você. Esse é o seu servo sofredor. Mas no final, tendo passado pelo inferno com você, aquele que ele mais ama, ele se regozija, pois quando sai ele e sua emanação são um. Essa história não faz sentido se vista apenas na página de um livro. Deve ser experimentado para ser compreendido. Deixe-me colocar isso de uma forma simples, e esta noite, quando você se olhar no espelho, verá Esaú. Aquele que está olhando no espelho é Jacó. A palavra Jacó significa suplantar. Jacó pode suplantar seu reflexo físico substituindo o que está lá por um que ele deseja experimentar. Amando Jacó, o Senhor moldará Jacó à semelhança do que ele está vendo, e você se tornará o que tem contemplado. Agora, eu lhes disse que quando um homem morre, ele se encontra em um mundo terrestre, sólido e real como este. A senhora que me viu na forma crucificada me contou que viu sua mãe, que já se foi deste mundo há muitos anos, quando jovem. Sua mãe falou e a apresentou a seu atual marido. Agora esta senhora sabe por experiência que não há morte, mas mundos dentro de mundos, onde as pessoas se casam, envelhecem e têm tanto medo de morrer lá quanto aqui, até que a união seja completa. Então não há necessidade de casamento, pois eles são casados com o Senhor e são um com Deus.
Quando os dois se tornam uma só carne, não há necessidade de casamentos. Mas até que o Filho de Deus dê testemunho desta união, o homem deixa este mundo para entrar em outro, para casar e continuar a luta, assim como se faz aqui. Estou te contando a verdade. Pego a Bíblia e deixo minha intuição agir sobre ela, então o significado vem à tona. A Escritura durará para sempre na forma em que foi escrita por causa de sua simplicidade. Mas suas revelações não virão a menos que você procure o significado mais profundo das palavras. Um dia você saberá porque estou falando sobre a formação de Cristo em você, pois de todas as revelações esta é a mais fundamental. Não há outra maneira de você saber que você é Deus. Você pode ser dividido em dois de cima a baixo, sair da sepultura de seu crânio e encontrar a criança que simboliza seu nascimento lá de cima. Mas você ainda não saberá que é Deus, o Pai. Somente quando você encontrar o Cristo que foi formado em você, você saberá quem você realmente é. Então você também decretará a Davi: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Quando Cristo aparece é porque ele foi formado em você, porque então você já nasceu. Não de sangue, ou da vontade da carne, ou da vontade do homem, mas de Deus. Você saberá que é Espírito e que seu Filho é Espírito, e juntos formarão o Senhor Jesus Cristo. Não há uma enésima parte de 1% que aceitará isso, mas não mudarei nem um pouco porque sei que chegará o dia em que todos passarão por isso. Então seu estado de casado terminará. Elas saberão que têm apenas um marido, que é elas mesmas. Esta vinda do casamento é o seu poder redentor, para o seu marido. O Deus de toda a terra é o seu redentor. Ele está há tanto tempo com você, mas você não o viu, mas eu vos digo, quando me vedes, tendes visto o Pai. Deus Pai é Espírito, imaginação, que pode assumir qualquer forma. Você o conhece, e sua forma externa é uma leve semelhança, mas ele é o interior e perfeito. Enquanto o homem exterior é apenas uma sombra fraca que nunca pode alcançar a perfeição. Tenha em mente a esfera em que Cristo é formado. É o homem interior. A parte feminina de sua natureza, pois é preciso uma mulher para conceber. A imaginação é o grande poder e essa é a noiva do Senhor. Portanto, que todos sejam ousados o suficiente para afirmar que dentro dele está uma mulher eterna, que é sua noiva. Ele deixou tudo por ela e a trouxe para dentro de si para fazer dos dois uma só carne. E para provar que eles são companheiros e apaixonados, seu filho aparece, testemunhando essa união. Cristo está sendo formado em você, por você, e quando sua jornada terminar, você tirará sua roupa de carne pela última vez e retornará à esfera celestial como Deus Pai. Agora vamos entrar no silêncio.